Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior antissemita da história. É simples, o maior antissemita da história. Que história? A história do povo judeu. Vamos desvendar esse mistério. Quem foi o maior antissemita? Foi o homem de bigodinho? Foi o bigodinho? Não, teve um maior do que ele. Então bora, vamos desvendar quem foi esse homem que foi o maior antissemita. Mas antes, para saber quem foi o antissemita, o maior antissemita, é preciso a gente saber o que quer dizer a palavra antissemita. Anti é contra. Semita é a origem do povo hebreu, que vem de Sem. Sem é aquele filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. Entendeu? Pois é. Então, os semitas são povos antigos da Mesopotâmia, do tempo de Noé. E o povo judeu está enquadrado aí. E quem foi o maior antissemita? O maior antissemita, para quem não sabe, foi aquele que pregou contra o povo judeu e que em seu nome muitas tragédias, muitas mortes, muitas perseguições aconteceram contra o povo judeu em seu nome. Já deu para entender aí quem é? Deu para entender quem é? É fácil, né? Olha lá. Sabemos que Jesus Cristo, ele é apenas uma figura do Novo Testamento. Isso é fato. Jesus não é uma figura do Tanar. Ele não é uma figura do Tanar. Ele é apenas uma figura, um personagem dos Evangelhos e do Novo Testamento como um todo, né? Todo o Novo Testamento, tanto dos Evangelhos quanto das cartas. Mas o Jesus Cristo, esse personagem que a gente encontra no Novo Testamento, a gente não o encontra no contexto da Tanar, que é a Torá, profetas e escritos, a Bíblia hebraica do povo judeu. Então o primeiro ponto é esse: Jesus Cristo não é uma figura, um personagem encontrado no Antigo Testamento, não. Talvez você diga assim: Ed, mas os teólogos encontram Jesus em todas as páginas do Velho Testamento. Bom, isso aí é uma coisa à parte. Disso aí eu até já falei, inclusive quando eu era pastor, mas eu não sabia que isso foi implantado por teólogos, por exegetas. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Se alguém me perguntasse, identifica Jesus no livro de Gênesis. Onde é que você encontra Jesus aí no livro de Gênesis? Mostra para mim. Se eu não tivesse o conhecimento exegético e teológico que já havia sido impregnado na minha mente, eu não saberia identificar Jesus. Então Jesus não é uma figura do Velho Testamento, tá? Não é. Tire isso aí da sua cabeça, me desculpa a franqueza, eu estou indo bem direto, mas não é. E quem está falando isso não sou eu, tá? Isso não é um achado meu, tá? Isso aí são os rabinos, são os mestres, são os estudiosos do povo judeu
quem assume essa premissa aí, tá? Essa prerrogativa. Eles dizem que Jesus não é uma figura do Velho Testamento. E por que não é? Aí uma coisa chama a outra, né? Por quê? Jesus Cristo não é uma ideia judaica. Jesus Cristo não é uma ideia dos judeus. Como assim? Como assim é que ele não é uma ideia dos judeus? Não como o Mashiach. Não. Jesus Cristo não é o Mashiach prometido pela Torá e esperado e aguardado pelo povo judeu. Então ele não é uma ideia judaica, ele é uma ideia romana. Ele é um personagem criado por Roma e inserido no Novo Testamento. Então ele não tem nada a ver com o povo judeu. O Jesus Cristo dos cristãos não é uma propriedade do povo judeu. Por isso que o povo judeu nunca o aceitou, nunca o reconheceu como o Mashiach esperado. Porque ele não tem nada a ver com o povo judeu. Muito embora os escritos do Novo Testamento digam que ele nasceu nas terras de Israel e que ele era um judeu muito obediente, tantos e tantos outros detalhes, mas ele não fecha com o povo judeu. Jesus Cristo não fecha com o povo judeu. Então ele não é uma ideia, ele não é uma ideia judaica, ele não fecha com o povo judeu, ele não tem a ver com a Torá, com os profetas, e muito menos ele se relaciona com as tradições do povo judeu. Jamais ele vai poder ser reconhecido como Messias, sendo que ele o tempo todo pregou contra o povo judeu. Ele pregou contra o povo judeu e em favor de Roma. Ele pregou contra o povo judeu e em favor de Roma. Então Jesus jamais vai poder ser o salvador do povo judeu. Deu para entender aí? Deu para entender? Primeiramente, é preciso a gente analisar o seguinte. Vamos lá. Jesus, ele não cumpriu as profecias do Messias. O Messias prometido pela Torá e esperado e aguardado por Israel. Então vamos lá. O Messias prometido pela Torá e aguardado pelos rabinos de Israel tem que reunir todo o povo judeu espalhado essa diáspora que ainda hoje está atuante. Desde o ano 70 depois de Cristo, o povo judeu foi levado para a diáspora e eles estão espalhados pelas nações. E eles ainda não foram recolhidos, eles ainda não foram juntados na sua terra. Eles não foram juntados na sua terra. Então aí Jesus já perde um ponto muito, muito importante para ser o Mashiach prometido pela Torá e aguardado por Israel. Tudo bem? O segundo ponto, Jesus ele não estabeleceu um reino, de Shalom, um reino de paz. Nós temos um texto no Novo Testamento que diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E você já sabe, né? A espada, ela é sinônimo de todas as consequências que uma guerra pode promover.
Não vou nem precisar entrar em detalhe, né? A espada quer dizer guerra. Tá bom? Isso é suficiente para você? Para você que fica dizendo que Jesus é o príncipe da paz, então tá aí. Olha o texto aí na tela. Olha o texto aí na tela. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim. Então, esse Jesus Cristo, ele é uma propriedade exclusiva do povo cristão e não tem nada a ver com o povo judeu. Não tem nada a ver com o povo judeu. Entende? Não tem como. Porque o tempo todo ele falha com o povo judeu. Em Mateus capítulo 1 e verso 21, está escrito que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Qual é o povo de Jesus? É o povo cristão ou é o povo judeu? Eu estou falando do povo originário, de onde ele surgiu. Aí você vai dizer, ele é sim do povo judeu. E qual foi os judeus que ele salvou? Me fala aí, você que é um evangélico. Qual foi o povo que ele salvou dentre os judeus? Salvou de quê? Do quê? Ele salvou o povo judeu do Império Romano? Ele libertou o povo judeu da escravidão? Ele trouxe paz para Israel? Não, né? Então Jesus não é o Messias. Jesus é uma figura, é um personagem criado, projetado e implantado no Novo Testamento. E daí ele não tem nada que ver com o povo judeu. Não tem nada que ver com o povo judeu. Aí você diz, Ed, mas como é que você fala que existe um homem que é o maior antissemita da história? E quem é esse homem? Olha, eu já estou fazendo uma leitura aqui, né? Jesus é o maior antissemita da história do povo judeu. Ele é o maior antissemita. Primeiro porque ele o tempo todo pregou contra o povo judeu, contra as autoridades do povo judeu. Ele bagunçou o coreto lá no templo, quando ele foi, naquele dia que ele se estressou e ele expulsou os cambistas, destruiu tudo lá, né? Ele tocou o rolo lá, né? No templo. E era uma lei que era instituída pela Torá, né? Olha esse cachorro aí. Os cambistas trabalhavam de acordo com uma lei instituída pela Torá. Tá bom? E como se não bastasse, ele profetizou a destruição do coração da nação judaica. Ele feriu o coração da nação judaica. Ed, mas o que é o coração da nação judaica, Ed? Ora, é simples. O orgulho do povo judeu, o coração da nação judaica, era o Beit HaMikdash. Era o templo. O grande templo de Herodes. Considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo. E Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês estão vendo aí? Não ficará pedra... O que mais? Isso.
Exatamente. Não ficará pedra sobre pedra que o quê? Isso mesmo. Que não seja derribada. Então Jesus não tinha a menor, ele não tinha a menor condição de ser o Mashiach de Elohim, o Messias de Elohim, enviado por Deus para realizar a redenção. E depois disso, depois de todos esses fatos que eu citei aqui, vieram as grandes cruzadas, a invasão de Jerusalém no ano 70, com mais de 1 milhão de judeus mortos. Foi um dos grandes massacres da história do povo judeu. Ele não fez nada pelas crianças, pelos velhos, por ninguém do seu povo. O povo judeu foi levado como escravos para as nações, e depois Israel sofreu ainda muitas cruzadas, povos que brigavam para se apossar da terra prometida, e também tiveram as inquisições, tudo em nome dele, em nome de Jesus, em nome de Deus. E por fim, o Bigodinho conseguiu matar cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E o que foi que ele fez em favor do seu povo? Nada. Absolutamente nada. Jesus não faz nada em favor de ninguém. Então ele é uma figura lendária, mitológica, uma figura repugnante. E eu não vejo por que ele ser considerado tão digno de adoração. Tão digno de adoração. Ora, se ele não fez nada pelo povo dele, do qual ele representou, ele nasceu no meio dele, ele vai fazer por você? Você? Você que é brasileiro? Esquece. Tira essa noia da sua cabeça que ele não vai fazer nada por você. Então, eu quero fechar esse vídeo dizendo bem claro: Jesus, o maior antissemita da história. Um ser que não tem nada a ver com o povo judeu, um ser que é apenas um personagem do Novo Testamento, um personagem que não tem nada a ver com o Velho Testamento. Qualquer tentativa de se provar que Jesus esteja no Velho Testamento é uma forçação de barra, tá? Então eu espero ter explicado de forma que dê para você entender alguma coisa.